E nós estamos falando de Jesus, né? Falar de Jesus é sempre um prazer. E hoje, depois de um culto tão maravilhoso quanto esse, né? Deus tem nos surpreendido a cada encontro, louvores que têm mexido com a gente. Quero dizer para você que Ele se importa com você. E é esse o nosso momento de reflexão. Eu queria convidar você, o pessoal lá do telão vai botar João capítulo 11, a história de Lázaro. A gente conhece muito bem essa história, né? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que viva, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele em casa, e consolavam
consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se-lhe aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde eles estavam, denunciasse para o prenderem. Foi, pois, Jesus... Acabou? Obrigado. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus,
Obrigado, Senhor, porque Tu és a ressurreição e a vida. Nós estávamos mortos, mas o Senhor nos alcançou. O Senhor nos elegeu, nos escolheu como filhos. Nos deu um nome que está acima de todo nome. Nos deu a sua autoridade. Nos deu o seu poder. Nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Ah, Senhor, meu espírito se alegra, minha alma se comove nesta noite, e meu corpo externa essa alegria, não de tristeza pela sua morte, mas porque a sua morte trouxe vida para a humanidade, para nós. Se estamos nesse ambiente tão saudável, um ambiente onde há cura, onde há transformação, onde há libertação, tudo isso comprova que você está vivo ainda hoje. E através do teu Espírito eu te peço que essa simples reflexão possa consolar, possa ajudar o meu irmão, a minha irmã, para mais uma semana. Que ele não desanime, que ela não pare no meio do caminho, mas que nós possamos prosseguir, mesmo não entendendo muitas coisas na nossa vida, nós possamos prosseguir a carreira que está proposta a cada um de nós, no nome de Jesus, amém. Ele se importa com você. Você pode dizer isso aí para você mesmo, ouvir bem alto: Ele se importa comigo. Embora a gente viva um mundo onde há muitas tragédias, muitas coisas acontecem na nossa vida repentinamente, notícias que a gente não quer ouvir, circunstâncias que às vezes a gente passa. E às vezes a gente fica pensando, com as nossas interrogações semelhantes às de Asaf. Por que Deus não evitou isso? Por que Ele não deu logo uma solução? E eu quero convidar você a confiar em Deus, mesmo você não entendendo absolutamente nada. Você pode dizer isso comigo: eu vou confiar em Deus. Mais uma vez, eu vou confiar em Deus, mesmo não entendendo nada. E às vezes na nossa vida a gente está assim. Talvez você hoje chegou aqui assim: estou entendendo nada. Em João capítulo 11 a gente vê o milagre da ressurreição de Lázaro. Um ambiente de tristeza, de luto, de dor, de decepção, é transformado pela presença de Jesus. E eu quero lembrar a você, Lázaro era amigo de Jesus. Jesus comia na casa de Lázaro, era servido por Maria e por Marta. Jesus tinha uma relação de amizade com essa família. E o texto que acabamos de ler foi um pouco longo, para você entender um pouco da história. Diz que Jesus se sensibilizou com a perda do seu amigo. Uma tragédia. Em João capítulo 11 a gente vê uma tragédia. Tudo indica que Lázaro era um cara muito novo. E na sociedade judaica não havia um suporte financeiro para as mulheres. As mulheres no reino de Deus, elas foram hipervalorizadas e são valorizadas, porque Jesus ama a todos, indistintivamente. Jesus ama os seus filhos. Mas a sociedade judaica tinha
tradições, e com a morte de Lázaro, com certeza Maria e Marta teriam dificuldades financeiras para sobreviver. Jesus chora em ver o seu amigo morto. Uma morte repentina. Tudo indica que Lázaro estava bem. E às vezes a gente perde amigos assim, né? Da noite para o dia. Eu lembro que eu perdi uma pessoa. Desculpa, hoje eu estou muito sentimental. Você vai me ver chorando aqui. Eu choro por Jesus. Eu perdi uma pessoa muito querida, minha sogra. Deixei ela bem em casa. E 4 horas da manhã meu telefone toca e diz assim: olha, corre para cá. Eu morava na mesma rua que ela. Corre para cá porque Marina está passando mal. Eu falei, como assim? Deixei ela bem. Era sábado. No domingo Marina ia ser a diaconisa que ia dar a aula da escola bíblica dominical para suas alunas. Quando eu cheguei 4h30 na casa da minha sogra, a coloquei no meu carro e parti para o hospital de Bangu. E ao chegar lá, 5 horas da manhã, 7 horas, eu recebo a notícia que minha sogra havia partido. Naquele domingo, as amigas não tiveram a professora da EBD Marina para dar mais aula, e ela foi recolhida aos braços do Pai. E às vezes a gente fica assim, né? Mas Senhor, por quê? Porque se o Senhor estivesse aqui, tantos problemas, tantos desastres que acontecem, e logo passamos a pensar, né? Como Asaf, humanamente falando, poxa, Deus bem que poderia ter evitado isso, afinal, nós o buscamos, nós somos seus filhos. A sensação que temos é quase, né, de impotência com a perda. E nesses 30 anos quase de evangelho, principalmente na Nova Vida, eu tenho aprendido a descansar e a entender os planos de Deus. E eu quero dizer para você que os planos dele não são os nossos planos. Você pode dizer isso para você ouvir? Os planos de Deus são muito maiores do que os meus. Hoje eu entendo porque ele recolheu Marina. Aí você pergunta, mas ela já estava idosa? Estava, tinha 75 anos com a mente de 40 anos. Não parava, subia morro, descia morro, evangelizava. Não tinha tempo ruim para ela. Mas hoje eu entendo o que Deus quis fazer no quebra-cabeça da nossa família, da nossa vida. E eu quero dizer para você, não importa o que você está passando, olha, a sua vida é um quebra-cabeça já montado por Deus. E no final, toda a sua história é perfeita, escrita por Deus. Não tem uma história que não é perfeita, escrita por Deus. A graça dele é tremenda. A graça dele nos protege da desgraça. E por falar em desgraça, eu pensei, gente, como é que eu vou dizer para Ivone, minha esposa, que eu não estou trazendo a minha sogra para casa? E Deus deu graça, minha esposa. Quase que ela entrou num processo depressivo. E se você está vivendo uma situação como essa, não é por acaso eu estou pregando isso aqui, alguém está vivendo isso aí. Não deixe a depressão te consumir. Não deixe a depressão entrar. Chore. A Bíblia diz que a gente tem momentos que a gente tem que chorar.
Tem momentos que, como ontem, a gente estava se alegrando, mas talvez você esteja num momento de crise e você precise chorar. E saiba que todas as suas lágrimas são colhidas por Deus. A verdade é que a gente quer privilégios, né? A gente às vezes quer privilégio por servirmos a Deus, por estarmos em todos os encontros, por sermos dizimistas e ofertantes. Asaf chega até a perguntar, né? Senhor, eles estão prosperando mais do que nós, os crentes. Como é que pode um negócio desse? Está lá entre os Salmos 75 e 80. E olha que Asaf era o pitch da gente, né? Era o cara que cantava, salmodiava, pegava a harpa. Mas entrou numa crise existencial, talvez por estar passando uma situação financeira, talvez por estar vivendo alguma situação. A Bíblia não diz o que era, mas a Bíblia diz a causa. E a solução do conflito que Asaf estava passando, acha o texto para mim, Pete. Diz que, acha esse momento aí, que Asaf reconheceu e entendeu quando ele entra na casa de Deus e vê a mão de Deus sobre ele e sobre a sua vida. O versículo, para dar para o pessoal aí, não está aqui no meu script. Vai procurando. Jesus chorou. Eu quero convidar você a chorar. A Bíblia diz: chore com quem está chorando, mas se alegre com quem está se alegrando. Mesmo que o Senhor, Deus, permita uma série de coisas em nossas vidas, é importante saber que Ele não está indiferente. Ele está presente. Ele está com você. Aliás, Ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias. Você pode dizer isso aí para o seu irmão da direita e da esquerda? Diga para ele: Ele está com você todos os dias. Todos os dias. Agora, uma coisa é importante, e a gente quer cultivar isso nessa nova visão que Deus tem dado à família da fé. Nós somos uma família, não somos perfeitos, mas numa família a gente precisa ter relacionamento. A gente precisa se abrir. Ah, pastor, eu vou contar minha vida. Às vezes é bom, às vezes não. É muito bom você contar para Jesus, mas contar também para pessoas que possam te ajudar em oração, te ajudar dando conselhos. A partir da semana que vem eu quero que você anote esse número aí, 24017711. A gente vai estar no WhatsApp Business. Então não vai ter como você não falar com os pastores, ou comigo, ou com o administrador dessa igreja. 24 horas a gente vai estar com o celular na mão. Talvez de madrugada a gente não possa te atender, mas vai ser uma ferramenta para você dizer se você está precisando de socorro, se você está precisando ser atendido, se alguém da família da fé está no hospital. Anotou? 24017711. Espere, a gente está programando e entrando nessa nova plataforma Business, para que você tenha acesso mais fácil para falar conosco. Com isso, a gente também está dando mais uma oportunidade de dizer para você: olha, não fique sozinho. Vamos fazer um exercício rápido aqui? Você tem uma pessoa do seu lado esquerdo, uma pessoa do seu lado direito, tá bom? Eu vou escolher duas aleatórias que eu não conheço e vou gravar o nome dessas pessoas. Então você já vai perguntando para a sua da direita e da sua da esquerda qual é o nome dela.
Eu não conheço vocês. Qual o nome do irmão? João. Prazer, João. Luana. Eu sou Marcos. Luana e João. Gabriel, você não vale. Pô, tem que ser outra pessoa que você não conhece. Eu conheci aqui um casal. São um casal? João e Luana. Duas pessoas que eu já posso orar por ela durante essa semana. Você conheceu quem? Fala aí o nome dela aí para você não esquecer. Isso aí, você conheceu essa pessoa aí. Já vou anotar aqui, ó. Anote aí na sua agenda o nome dessa pessoa para você não esquecer. Motivo de oração. Vou orar pelo João e pela Luana durante essa semana. João e Luana. Viu como o celular é bom pra gente? Quando a gente sabe usar. Jesus chorou. Então você pode chorar também. Você pode dizer, olha, me socorra. Dinheiro eu não tenho, mas eu já disse para os membros dessa casa, não pode faltar arroz e feijão na tua casa. Se está faltando é porque você não falou comigo. Se você está desempregado, a gente vai orar e Deus vai abrir uma porta, mas enquanto essa porta não se abre, fome você não pode passar. Agora nós temos uma vida, às vezes, que a gente é muito fechado. O mundo está nos fazendo ser pessoas sem relacionamento. E a gente precisa quebrar esses paradigmas, gente. Jesus deixa muito claro que Ele se importa conosco. E se eu e você queremos ser semelhantes a Jesus, nós precisamos ser sensíveis à dor do nosso irmão. A dor da nossa irmã. Não sei se você sabe, no seu aplicativo aí, que eu espero que você já tenha baixado no seu celular, existe na plataforma uma coisa escrita assim, ó, pedido de oração. Quando você faz um pedido, diretamente ele chega no meu celular, no celular do pastor Renato, no celular do pastor Luiz. Nós três temos essa plataforma. Que ela chama-se, como é que é o nome dela aqui? Fabinho, me ajuda. Como é que é o nome dela, Renato? Control, né? Em Church Control. É a plataforma que nós temos. E aí você vai receber um push dizendo que a gente está orando por você. Se você já usou essa ferramenta, você recebeu depois um SMS dizendo, alguém orou por você. Ou foi eu, ou foi o Luiz, ou foi o Renato. E com isso a gente quer dizer para você o seguinte, dependendo daquilo que você está orando ali, a gente vai parar a nossa agenda. Porque Jesus parou a agenda dele, gente, para ir socorrer você. Renato e eu já paramos a nossa agenda porque um dia um membro, ex-membro dessa igreja, né? O filho foi alvejado às 3 e poucas da manhã. E ele ligou desesperadamente, falando assim, meu filho está morto aqui no chão, o que eu faço? Renato me ligou, eu disse para ele, Renato, a gente precisa ir lá agora. Ele estava aqui nessa delegacia aqui fazendo ocorrência policial. E não é para o meu mérito, nem o mérito do Renato. A pessoa nem está mais com a gente. Mas a gente naquele momento, a gente se colocou no lugar do outro. Duas coisas que você tem que se colocar no lugar do outro, no dia que a pessoa... 3. Vou botar 4, né? Mas 2 são fatais. Um é o dia do nascimento de alguém. E o dia do sepultamento de alguém. Se você pode, não deixe de ir no sepultamento de um amigo, de um parente, de alguém que você teve relacionamento. Esteja lá. Você não tem noção
como é importante a sua presença. Ah, pastor, mas ninguém me viu. Eu me lembro como se fosse hoje, como se fosse um flash. No dia que eu sepultei minha mãe, no dia que eu sepultei meu pai, todos os irmãos. Inclusive eu estava chegando na nova vida quando a minha mãe morreu. Chegando na nova vida, eu estava chegando na nova vida de bom sucesso. E passou assim um flash, irmãos da nova vida de bom sucesso, que foram me abraçar naquela manhã. São coisas importantíssimas para a gente. Pastor, não gosto desse lugar. Ninguém gosta, né? A gente não foi feito para morrer. Mas é importante você estar lá. É importante você dizer para a pessoa, olha, que o Espírito Santo console o teu coração. Porque nesse momento a gente não tem palavras para dizer para a pessoa. Não tem. A melhor coisa é dizer, o Espírito Santo console você, conforte você. E no momento da vida, né? Me lembro como se fosse hoje, quando meus filhos nasceram. A primeira, quando nasceu, quase que eu desmaiei, pagando maior mico na enfermaria. Com o cheiro do sangue, né? E aquela máscara na minha mão, com a máquina fotográfica, a menina só colocou uma cadeira e falou assim, senta, senão o senhor vai cair. E eu sentei, graças a Deus que eu sentei, que eu ia cair mesmo. E no dia que meu filho nasceu, vi a família, a celebração. Pense nisso. Deus se importa com você. Se importe com uma pessoa que está perto de você. Se importe com seus amigos. Se importe com sua esposa. Se importe com seus filhos. Se importe com seu vizinho. Ah, pastor, ele não me dá bom dia. Comece você dando bom dia. Você acredita que até hoje eu dou bom dia e tem gente no meu elevador que nem fala bom dia? Ei, bom dia. Não me custa nada dar bom dia. E eu sei que esse bom dia vai ajudar a pessoa. Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa com a minha dor. E Ele age. Talvez não da forma que você queira. Fale para você ouvir. Deus tem os seus planos. Deus tem um plano em cada criatura. E aos astros Ele dá o céu. Deus tem um plano com você. Deus tem um plano com a sua história. O que a gente precisa fazer é confiar. Vamos ser francos, a gente sabe o que vai acontecer com a gente daqui a alguns minutos? Eu não. Eu não. Então eu confio. Porque Ele vai sempre fazer o melhor. Ele age. Eu quero concluir com você, já passei 5 minutos do seu tempo. Que nesse agir que Deus trouxe você aqui para dizer para você que Ele não está indiferente à sua dor. Achou o Asaf? Sete, 3, versículo 2 e 3. Alguém já até projetou lá. Pô, você pode dar um parabéns para essa turma da mídia, gente? Parabéns, Fabinho, ao time de mídia. Vamos ler? Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos, impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhes serve de colar e em seu orgulho se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis.
Eles zombam e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Contra os céus dirigem as palavras em suas bocas, e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso, seu povo se volta para eles e se delicia, sorvendo suas palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Para que me atormenta o dia todo e sou repreendido toda manhã? Caso levasse a feito me expressar assim, eu teria renegado a linguagem de teus filhos. Vê um versículo que diz, enquanto eu vou falar aqui com a igreja, que ele cai em si e entra na dimensão de Deus. Que aqui ele está falando das crises. E a gente passa por essas crises. Deus, tu não está vendo? Deus, perdi o emprego. Deus. Mas Asaf diz: olha, quando eu entrei na presença de Deus, quando eu me prostrei diante do Altíssimo, eu enxerguei quem eu sou. Achou? Esse aí. É daí para frente que a gente tem que caminhar, gente. Até que, vamos lá? Até que entrei na casa de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, era um insensato. Sabe quem está dizendo isso, gente? O nosso Pete, Asaf, né? Era um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, toma minha mão direita e me sustens. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, ou seja, com os seus propósitos, e no fim me acolherás na sua glória. Quando Asaf entrou na presença, até porque na antiga aliança você entrava e saía da presença, o Espírito Santo não habitava em nós, templos vivos, mas hoje ele habita em você. Hoje você não precisa entrar no drama de Asaf, porque aonde você estiver, você está com o Espírito Santo. E você precisa entender e compreender que os planos dele são muito maiores do que os meus e os seus. Talvez a gente não entenda como no dia seguinte, no mesmo dia, pela manhã, às 16 horas, eu sepultei Marina lá no Jardim da Saudade de Paciência. Foram dias difíceis. Foram dias ruins até a cura chegar. Mas uma coisa eu quero deixar para você: o tempo cura tudo. Você pode dizer para o seu irmão aí: o tempo cura tudo. E a permanência na casa de Deus e com a presença desse Espírito em nós nos consola, nos conforta, nos dá a visão do todo. Ele se importa com você. Eu
Eu queria que você colocasse a mão no seu coração aí na sua poltrona. E falasse talvez como Asaf. Falasse como Davi. Senhor, me socorre! Meus inimigos estão vindo diante de mim. Senhor, eu não aguento mais. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, cara. Você precisa falar com quem tem todo o poder para resolver a sua vida. Nós como família vamos estar orando por você. Nós como família vamos estar intercedendo pela sua dor. Mas olha, existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E olha, toda a história que Ele está escrevendo com você, independente das crises e dos problemas, elas são perfeitas para aprimorar você, para aperfeiçoar você, para mostrar a você algo muito superior. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, eu sei disso. Quando a gente vive um momento difícil, a gente entra como um casulo naquela situação. Se a gente está com alguém no hospital, a gente cheira éter, né? A gente não sai do hospital, a gente dorme, volta e parece que a nossa roupa está cheirando a éter. Eu sei disso. Mas eu quero dizer para você que, embora você agora esteja cheirando o hospital, Deus tem um bálsamo para impregnar e banhar você, que vai curar você, que vai tratar de você nesse momento que você está vivendo. Não veja Deus de uma forma micro, mas veja Deus de uma forma macro. Até porque o Deus que já te recriou, Ele vê você de uma forma eterna. Não micro como a gente temporariamente ainda viveremos nessa terra. Entenda a dimensão e a grandeza de Deus. Está com a sua mão aí no seu coração? Se você quiser só chorar, chore. E saiba que cada lágrima são palavras que você está lançando no odre de Deus. Se você quiser celebrar algo que você ganhou, que você viu, celebre, diga: eu sou mais do que vencedor. Talvez você esteja vivendo um momento falando assim: Senhor, por que eu perdi o emprego? Por quê? Diga para Ele: Senhor, eu não aguento mais viver desempregado. Eu não aguento mais viver, Senhor. Me ajuda, abre a porta. E Ele vai abrir. E seja grato pela porta que Ele vai abrir para você. Porque às vezes a gente tem um senso de ingratidão. Ele abre a porta e a gente fala assim: pô, Senhor, agora estou recebendo tão pouco. Senhor, a gente tem sempre essas crises, né? Ah, Jesus, eu sei que você se importa com essas pessoas. O Senhor se importa com esse ministério. O Senhor se importa comigo. O Senhor se importa com a dor que essa pessoa entrou aqui e está sentindo. O Senhor se importa com o desespero que essa mulher que veio aqui hoje, que está desesperada. Eu não a conheço, mas o Senhor a conhece. Ela veio a esse lugar precisando de respostas. E eu espero ter sido uma pessoa que trouxe a resposta que ela tanto buscava em Ti. Mas que o Teu Espírito a console de uma forma sobrenatural nesta noite. Que o Teu Espírito possa fazer como fez Asaf, e ela possa entender que o lugar da cura, mesmo não entendendo, é o lugar aonde o Senhor está. Que o Teu bálsamo esteja invadindo essa casa nesta noite, Espírito Santo.
tratando das feridas emocionais, tratando das crises existenciais, cuidando, Senhor, dessas pessoas. Senhor, eu não posso cuidar de todos, mas o Senhor as conhece no seu íntimo, nas suas necessidades, nas suas crises. O Senhor as traz a este lugar, a cada encontro, e Senhor, nós queremos ser a tua boca para poder tratar. Espírito Santo, se alguém está enfermo agora, eu te peço pelas misericórdias e pelo nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, que as mãos de Jesus estejam curando agora essa pessoa, tocando na enfermidade. Se alguém está, Senhor, vivendo um processo de depressão, de angústia, está, Senhor, perdida, está desiludida, Senhor, que ela possa também ser tocada pelo teu amor, pelo teu abraço, pelo teu cuidado, e ela possa sair desse lugar entendendo que Cristo levou sobre si todas as nossas ansiedades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e o Senhor tem o prazer em curá-la. Cura, 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 cura. Se alguém está no hospital, Senhor, precisando de cura, Ele está nos ouvindo agora. Espírito Santo, invada essa enfermaria. Anjos de Deus, ministros, venham a esse lugar. Pessoas acamadas, levantem agora e andem em nome de Jesus. Espírito de Deus. Situações impossíveis de ser resolvida, como essa de Lázaro, possam ser resolvidas na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, na casa dessa pessoa que nos assiste nesta noite, e que ela possa dizer como Asaf: eu agora entendo quem é Deus. Ele cuida de mim, Ele está no controle, Ele me ama. Eu descanso e confio nele. Que nesta noite você, ao sair desse lugar, deixe na sua poltrona todas as suas preocupações, deixe nessa poltrona todos os seus questionamentos, e descansa no Senhor, espera nele, e Ele irá satisfazer o desejo do vosso coração.